Você tratou de vários temas nessa sua fala inicial, mas para quem não é da área da computação, agora com a pandemia, a grande imprensa acaba por divulgar várias informações e muitas vezes a gente não sabe qual é o significado correto delas e qual é a implicação que tem nesse momento da pandemia. Por exemplo, falam em modelos matemáticos, né, que os Estados Unidos utilizam um modelo matemático que projeta 88 mil mortes. A Fiocruz utiliza um modelo matemático que aponta que a subnotificação pode ser 5 vezes maior do que os dados oficiais do Ministério da Saúde. Aí aparece que Big Data, ou grandes dados estruturados e não estruturados, são fundamentais para a informação, para a análise do processo de disseminação da doença. Aí tem monitoramento por meio de celular e etc. Eu queria que você explicasse um pouco como que funciona isso e qual é a importância que tem ter esses modelos matemáticos para acompanhar o crescimento da disseminação do coronavírus e se pensar políticas públicas a partir delas. E se não é possível ter uma unificação desses modelos para que se tivesse uma informação mais oficial e confiável para a população. Bom, eu vou entrar numa área aí que não é a minha exatamente, que é da área de, digamos, de epidemiologia ou infectologia, né? Virologia, estudos de propagação de vírus, mas, obviamente, que eu tenho o lado da computação que posso falar um pouco sobre isso. Então, assim, primeiro a gente tem modelos, eles partem de pressupostos, né? E aí você constrói assim, os modelos baseados em informações que você, empiricamente, verifica que existe. Por exemplo, no caso da propagação desse vírus, você tem aquela hipótese de que, se você não tiver nenhuma proteção, uma pessoa ela vai propagar para mais 3 ou 4 pessoas, 5, dependendo do nível de proximidade. Isso gera o que se chama de crescimento exponencial, ou seja, essa curva, quer dizer, o nível de contágio cresce de uma velocidade muito rápida, exponencial. Então, na medida que você vai alterando esses parâmetros, por exemplo, não propaga para 5, propaga para 2, propaga para 1, vai mudando esse comportamento. Então, assim, os modelos, eles são criados, quer dizer, equações matemáticas, modelos computacionais matemáticos, que tentam simular, ou digamos assim, emular o comportamento do vírus. Como é que ele se comporta nessa forma de contágio? Então, você tem lá pessoas raciocinando, criando modelos, programas de computadores, modelos matemáticos, que fazem com que emulem. Então, assim, esses modelos, eles vão... uns são melhores do que outros, uns vão se aproximar mais da realidade do que outros. Mas um ponto fundamental é a alimentação dos dados. Quer dizer, quais são os dados que alimentam esses modelos? Como é que você obtém esses dados? Eu recebi, por exemplo, agora um relatório de um colega da Coreia do Sul, que faz parte dessa nossa rede, Confederação Internacional do Processamento da Informação. Eles têm um relatório já terminado lá de 20 e tantas páginas, falando como tudo aconteceu lá na Coreia do Sul. Então, uma das coisas que eles fizeram, que foi bastante importante lá, foi rastrear as pessoas que estavam contaminadas. Então, aí você pode usar muitos equipamentos, né, digitais, comunicação, rede. Na medida que você consegue identificar essas pessoas rapidamente, você alimenta o seu sistema. E você consegue, então, promover o isolamento, que vai diminuir, digamos assim, o crescimento daquela curva de forma exponencial. Então, a tecnologia, ela pode ajudar muito, ela tem ajudado muito nesse sentido, mas ela para funcionar, você tem que ter ação, de fato, você tem que colocar ela em prática, né? Primeiro, não é barato fazer isso numa escala muito alta, né? Quer dizer, muitos equipamentos, você precisa ter... e segundo, um planejamento adequado para fazer essas coisas. Então, a sua pergunta basicamente é por que esses tantos modelos e por que a gente não pode confiar em nenhum desses modelos, né?
Quer dizer, eu acho que na medida que você não tenha essas informações, que baseado em testes e verificação constante do que está acontecendo com as pessoas e grupos de pessoas, para daí você alimentar os modelos, você parte para formas de predição, de tentar estimar, fazer estimativas do que está acontecendo. Então, por exemplo, o número de mortos é uma forma de você ter alguma estimativa do que está acontecendo. Por isso que se fala muito em subnotificações, porque quando você vê número de mortes aqui e número de mortes, digamos, do Japão, para a mesma doença, então você tem, puxa, então se lá tem uma quantidade maior de pessoas infectadas e aqui tem menos, e o vírus e a doença têm um comportamento parecido, então certamente é porque há subnotificação. Então essas coisas, elas a gente, primeiro, que a gente não tem controle absoluto, porque à medida que você vai atuando no modelo, no sistema, você vai melhorando a prevenção, vai mudando também a forma o comportamento dessa curva. O comportamento, a resposta da doença vai ser função das coisas que a gente também faz. Claro que isso é um assunto muito da área não é a minha área, tá certo? Mas, assim, claro, todo cidadão hoje no Brasil está sendo obrigado a entender um pouco dessas coisas, né? Está sendo obrigado a ler, até porque a gente precisa usar as melhores práticas, né? E eu entendo que hoje o isolamento social é a melhor prática para a gente conseguir lidar com o processo até que tenham medicações que estão sendo feitas e vacinas que vão aparecer no futuro.